Olá, boa noite. Hoje é 5/2 de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que Deus lhe dê vislumbre espiritual e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Antigo Testamento, parte 2056. Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 4 em diante. Então, Deus operou um milagre na vida da pobre viúva. Então, a pobre viúva tinha uma dívida, o marido dela tinha uma dívida, e antes dele morrer, ele tinha essa dívida, ele temia ao Senhor. Ele tinha essa dívida, ele temia ao Senhor. E aquela mulher estava ali, viúva, e além do mar, tinham 2 filhos, e os credores iam levar os 2 filhos, porque ela não tinha dinheiro para pagar aquela conta que ela tinha. Então Eliseu aumentou o azeite da viúva e deu para ela pagar a dívida e sobreviver do resto do azeite ainda que sobrou. Então Deus operou um milagre na vida da viúva, da pobre viúva. E Eliseu foi muito importante. Eliseu fez com que o azeite aumentasse. Então Deus e Eliseu, né? Então, João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o ser humano, ele ama o ser humano. Ele tem um amor incondicional, que não põe condição para amar. Ele não ama a gente dependendo do que a gente faz, da maneira que a gente vive. Tipo assim, não, só vou te amar se tu não fizer isso, 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 se tu fizer isso, isso. Ele já tem um amor, ele ama. Ele não quer que nós pereça, ele quer que a gente tenha a vida eterna. Então, Deus, ele ama muito você. Você tem que crer para poder você ter a vida eterna. Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Então ele mandou ela fazer isso. Partiu, pois, dele e a fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então todos os vasos foram cheios de azeite. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então o profeta fez o azeite aumentar tanto, todos os vasos, todas as panelas que ela trouxe, ficou cheio. E aquele pouco azeite que ela tinha foi aumentando em todos os vasos, em todas as panelas. E todos os vasos e as panelas, os vasos foram cheios. Então, Eliseu operou um milagre na vida daquela pobre viúva. Deus e Eliseu. Mas eu lhe digo uma coisa. Creia que Deus pode e vai operar um milagre na sua vida e na sua família. Do mesmo jeito que ele fez. E ele lhe ama. Agora nós temos que crer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. Então nós temos que perseverar e não desistir. Pedir perdão a Deus, ler a palavra, ouvir a palavra e tentar ao máximo se espelhar em Jesus Cristo, né? No Novo Testamento. Então, aquela pobre viúva, ela foi ajudada por Eliseu e por Deus. O azeite aumentou e o problema dela foi resolvido. Amém? Então o seu também pode ser.